Bom, só para a gente recapitular um pouco o que a gente fez até agora, principalmente das últimas aulas, né? A gente criou o código vinculado com a controller e a DAO do país, é isso? Então, o que é que nós fizemos? Dentro da controller do país, a gente levou em consideração... Não, pode deixar aceso, pode deixar aberto. Pode deixar, dá para enxergar direitinho, fica tranquilo. Então, o que a gente fez? A gente fez aqui na parte da controller, que a gente vai salvar. A gente pegou e colocamos lá dentro de todos os formulários. A gente tem agora, além do objeto, a gente tem a controller correspondente, né? Então, aqui dentro do consulta país, além de eu receber o objeto país, vou receber também uma controller dela vinculada, né? E sempre que eu tiver, no caso na consulta, eu for vincular, for buscar alguma coisa, como é o caso aqui, que é o carrega list view, né? Ele vai buscar, vai chamar uma coleção, vai buscar a instância da coleção pela controller. Então ele vai chamar a instância da controller e dentro dela vai dar um get coleção, e dentro da instância da controller chama a DAO país, né? Uma controller está aqui, vem na controller país, quando ele tem o método carrega, cadê? Aqui, get coleção, ele vai chamar a DAO, a instância da DAO país, ele vai ter também um método que vai dar um get coleção. Então ele vai trazer, vai levar a coleção até o formulário. Uma vez que chegou no formulário, cheguei com a coleção, aqui, o que ele vai fazer? Ele pega a instância da coleção, limpa a list view como um todo, pega, descobre quantos elementos eu tenho dentro da coleção e vou instanciando objeto a objeto, ele vai buscando o objeto, ele vai populando a list view. Neste caso aqui ele está criando um tipo item, que é uma nova linha dentro da list view, e dentro dessa nova linha, então ele vai inserir o item. Para inserir, então, a primeira coluna é o caption, onde vai estar o código para a gente, né, que ele pega o código, e depois ele vai inserindo o nome do país, o DDI e a sigla, que seriam as outras partes que compõem o objeto. Dessa maneira, a gente consegue popular a list view, né? A list view é essa grid aqui, e ele vai colocar os valores que estão aqui dentro. Até aí, foi o que a gente viu na outra aula, né? Além disso, dessa questão aqui, a gente viu que a controller passa a chegar em todos os níveis, né? E da mesma maneira que o objeto, no caso, o objeto país, estado, cidade, no caso de vocês, é o da roupa, né? Roupa, tecido, cor e tamanho, né? Que é o trabalho. O que acontece? Eu tenho a questão de que eu vou ter um objeto, no caso a controller, e neste caso, quando eu for fazer a controller do estado, por exemplo, eu vou colocar que a controller do estado ela tem uma controller do país. O objeto, eu vou precisar sempre do objeto vinculado com ele. Então, da mesma regra que eu tenho o objeto estado, tenho o objeto um país dentro do objeto estado, a controller estado também vai ter dentro dela um objeto controller país. Certo? Deixa eu só recapitular, daí você faz a pergunta. O mesmo acontece quando chegar na controller cidade, que a controller cidade vai ter que ter uma controller estado, que vai ter uma controller país. Tá? Essa chamada de um objeto dentro do outro, ela tem que seguir a hierarquia que vem lá da classe, do diagrama de classe, certo? Porque dessa forma, o que acontece? Quando eu for chamar dentro da controller estado, eu for buscar, no cadastro de estado, eu for buscar um país, por exemplo, para buscar, eu vou precisar mandar uma controller também. Para mim poder mandar uma controller lá, eu vou ter que ter essa controller lá. Então, quem que vai ter essa controller? Controller estado vai ter controller país, certo? E assim sucessivamente, né? Então, dessa forma, você distribui o conceito, quer dizer, replica o mesmo conceito que a gente usou no objeto estado, objeto país e cidade, replica para a controller que vai ter. Da mesma maneira a DAO, certo? O mesmo acontece com a DAO. Então, a DAO estado vai ter a DAO, uma DAO país, certo?
porque quando eu for trabalhar eu vou ter que mexer com isso, certo? Dessa forma eu consigo manter as hierarquias e de um outro conceito que vocês passam a ver a partir de agora, que é o conceito de camadas, né? Eu tenho uma certa camada, onde eu vou estar trabalhando com certos objetos. Se eu for para a camada para frente, a camada view. Se eu voltar, vou voltar para down. E vou ter controller no meio, certo? Que é baseado nos fundamentos que a gente tem visto até agora, né? Outro ponto que a gente viu aqui é que nós tivemos que mexer com todas as interfaces, e daí fazer o projeto do zero como um todo. Eu vou ter que, no caso, quando eu vou salvar e eu for carregar, eu vou precisar usar controller. Então, com esse objeto do cadastro, formulário de cadastro, eu passo a ter também o objeto controller que chega até ela. E é controller que vai fazer toda essa ligação entre o objeto e os níveis abaixo dele, certo? Então, em princípio, a gente pode dizer que a implementação, de modo geral, ela pode ser implementada sem a controller. A pessoa que não conhece regras de negócio, ela pode trabalhar com formulário, ela pode trabalhar com toda essa parte que está vinculada, que é o que o modelo orientado a objetos se propõe desde o começo, né? Eu tenho uma pessoa que saiba mexer muito bem com formulário. Ela pode fazer todas as partes, como nós fizemos até antes de começar a trabalhar com a controller. O camarada pode mexer com todo o formulário sem problema nenhum. Ela pode fazer as validações do formulário, ela pode fazer todas as operações vinculadas com o formulário e com o objeto. A partir do momento que a gente passa a ligar isso, que vai ligar com a camada abaixo da view, que seria o formulário, vamos ligar com a camada, o formulário e a camada view. Quando a gente vai trabalhar com a controller, que é o nível abaixo, o que acontece? Em determinados locais a gente passa a ter a instância da controller, que é o que a gente passou a fazer. Então, vamos dizer assim, como é que funciona dentro da implementação? Essa linha aqui em particular a gente não tinha anteriormente. Mas o que ocorre? De um modo geral, a princípio, aquilo que não depende do banco, quem trabalha com formulário, ele pode entregar tudo pronto. Aí, depois que estiver tudo pronto, daí quem vai mexer com a camada de negócio, ela vem e incrementa simplesmente as partes que precisa, né? Que é o caso, por exemplo, que a gente fez a validação do país aqui, né? Fazer pesquisa, que a gente usou aquele método que a gente já tinha visto lá no semestre passado, né? De fazer pesquisa, e a gente consegue buscar os valores que eu preciso, né? Para poder verificar se um cadastro já existe, que é o que a gente já tinha feito no modo texto lá atrás, né? Eu entrava com um código, um nome de um país existente, ele chegava e dava uma mensagem dizendo que aquele país já existe, certo? Dessa forma a gente consegue realmente, de fato, validar. Tem um outro local que a gente vai trabalhar com esse camarada, que vai ser aonde? Mesmo cara. Não. A gente tem uma situação que é dentro da consulta país, que é o que está aqui. Quando o camarada vem aqui, vai preencher o campo aqui, vai colocar lá Brasil, e você vai dizer para o cara que essa cidade já existe cadastrada, certo? Ele vai filtrar e vai dizer qual a localização do cara, se o cara já existe ou não existe. Oi? Porque a ideia básica da pesquisa, não é essa? Na verdade, dizer que já existe, né? Eu estou procurando, ele vai ter que verificar se existe. Oi? Hoje a gente seleciona o último. Sim, correto. E isso nós vamos fazer hoje. Eu pergunto o seguinte, quando eu tive o trabalho, o list view carrega, eu fiz ele como, olhar como um Wi-Fi e coloquei como um virtual, não fez assim, mas não tem problema, faz uma diferença. Como é que é? Volta a fita aí. Porque eu tenho que carregar o list view virtual. Primeiro, depois eu fui só conectar como override os outros. Ah, tá. Não tem problema. Na verdade, o pai não vai usar mesmo. Só vai usar uma base. Sim, só vai servir como base. Não, mas não tem problema. Pode usar o conceito. A produção, você fazer primeiro, nem você ficar pensando em Sim, já faz todos. Sem problema. Sem problema. Bom, o que é que nós temos aqui com relação a essa parte que vai vincular com carregar e salvar os dados, né? Veja bem, o que a gente tem? A gente tem o formulário e tem a coleção. Aí dentro da coleção nós vamos ter que vir aqui na DAO do cara e nós vamos ter que salvar, né? Eu chamei de salva arc aqui, certo? Então o que é o salva arc, né?
Eu vou criar uma variável local chamada arc e vou dizer que ela é um file text, um arquivo texto, certo? Eu vou precisar de um k, que vai ser um tipo integer aqui normal, né? Deixa eu ver. Basicamente, acho que vai ser isso aqui. O que é que nós vamos fazer aqui? Veja bem, nós temos um tal de assign file. Esse assign vai fazer o quê? Ele vai vincular o arquivo, o nome que eu estou usando dentro do meu programa, com um nome que eu vou usar ele dentro do meu sistema operacional, né? Então, no caso aqui, eu vou chamar países.txt, né? Seria o nome do país, o nome que vai existir lá no banco, certo? Se eu for, no caso, eu vou escrever, eu vou ter que dizer que eu vou dar um rewrite. O rewrite, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar, vai zerar o arquivo. Vai matar ele, vai dizer que ele não tem nada, certo? Se eu fosse ler ele, eu usaria reset. Mas aqui no caso eu vou usar rewrite, que ele vai reescrever, né? Vou fazer um laço de repetição. Começa de 1 to. Aí aqui eu tenho uma coleção país.getQtd do, né? E vou fazer um begin. Bom, a escrita, na verdade, ela é igual ao formato que a gente tem que mostra na tela, certo? Eu vou dar um write ln, onde eu vou dizer que quando eu não especifico onde eu quero, ele vai mostrar na tela. Quando eu especifico, coloco o nome do arquivo aqui, que é arc, e vou mandar pegar. Eu vou precisar aqui de um objeto, que eu vou chamar de o país, que é do tipo países. E eu vou pegar aqui, antes de fazer esse cara aqui, vou pegar o país e vou fazer o quê? Vou pegar uma coleção país, ponto. Deixa eu ver o que está rodando. Ponto. Carrega objeto, onde vou passar a posição. Isso ele vai pegar o quê? Vai trazer um objeto do tipo país. Como ele está retornando um TObject, eu vou dizer que eu vou ter países e vou fazer um cache aqui para poder dizer que o objeto que eu quero é o objeto país que ele está trazendo. E aqui, na hora que eu for dar write, eu vou pegar o quê? Vou pegar o país.get código e vou dar um write nele aqui. Vou dar um write ln em arc o país.get país. Write ln arc o país.get ddi. E write ln arc o país.get sigla. Tá? E dessa forma ele vai passando um por um os objetos e ele vai escrevendo esses objetos dentro do arquivo. E depois que eu terminar de escrever esses arquivos, eu vou vir dar um close file em arc. Com isso ele fecha o arquivo. O senhor consegue deixar esse arquivo no monte W, né? Oi? Eu consigo fazer esse arquivo que está salvando os dados, ele não ficar editável, por exemplo. Ele não ir direto no arquivo, não ficar só móvel em tudo. Mas no caso, sempre que for gravar, ele vai zerar. Toda vez que for salvar, ele vai dar um rewrite. Aí você tem tempo que é suficiente. Aí a recomendação aqui no caso, quando eu vou, vamos dizer assim, eu vou aqui salvar ele, certo? Quando eu vou salvar, ele vai fazer o quê? Ele vai vir aqui, vai verificar se o objeto tem um código 0. Se tiver o código 0, ele vai implementar mais um na coleção e vai colocar esse cara como sendo a última posição, certo? Aí aqui, o ideal é que eu faça o salva arc aqui, porque daí o que acontece? Toda vez que eu inserir um novo elemento, ele vai lá e salva esse cara, certo? Ele consegue fazer. Nós vamos ter uma situação que nós vamos precisar fazer algum lugar para carregar esses caras, certo? Que é para a hora que você for carregar do arquivo, exatamente. Né? Mas vamos checar aqui um
pouquinho. Então, eu coloquei aqui no salvar, aqui, certo? Significa que é quando eu vou inserir um novo cara. Text file. Acho que aqui eu não tinha colocado. Não é coleção de países? Não, acho que tá. Só carrega. País. Eu venho aqui, vou dar um novo. Venho aqui, coloco Brasil mais 5 BR. E mando salvar. O princípio está aqui, né? Mas se eu vier aqui, Ele salva na raiz do projeto? ele vai salvar onde está o... Ó, tá aqui, aqui. O horário ali, 21h36. Aqui está escondido aqui. Mas está aqui, ó. 1 Brasil mais 55 BR. Para salvar um outro país aqui, tem que pular a linha. O que vamos fazer? Vamos chegar aqui, temos aqui pronto, venho aqui dar novo, venho aqui e coloco Paraguai mais 595 PY e mando salvar. Colocou aqui, tá lá, Paraguai. Magicamente ele aparece lá. Oi? Não é para pular a linha. Não é pular a linha porque o que acontece é o seguinte, veja bem. Ele tem que seguir a sequência que vai ter. O número de registros que eu tenho vai ter que bater. Não posso mudar. Ele precisa manter o mesmo padrão que ele tem. Não posso ficar mudando. Não posso acrescentar espaço nem retirar nada. Se eu retirar, ele vai dar errado. Certo? Na realidade, tem um outro formato, que é no arquivo binário, que na realidade eu nem deveria ver. É que no modo TXT, para mim mostrar aqui fica mais fácil de visualizar. Mas o correto seria que ele fosse no modo binário, que você nem tivesse acesso. Oi? Em C. Tá. O correto seria no modo binário, não no modo TXT. É que o modo TXT realmente fica mais fácil de visualizar. Exato. Certo? E no outro modo eu teria que definir tipo um recorde para definir quais são as posições que ele vai ter, o formato que ele vai ficar, senão ele vai gerar errado. Tá? Bom, o que acontece? Dessa maneira ele gera o arquivo, o salvar, certo? Depois que eu salvo ele, então eu teria o outro módulo que eu teria que fazer aqui, que é o carrega arc, que é esse cara aqui. Tá? Então, eu vou declarar aqui uma variável como var, vou chamar de arc aqui também, vou dizer que é um text file. Então, arquivo do tipo, né? Vou colocar um k que é do tipo integer, e vou colocar aqui também o país como sendo do tipo países. Tá? No princípio, está certo. É isso? O que acontece? Eu vou vir aqui, vou fazer o assign file. No assign file, eu vou colocar aqui arc, da mesma maneira que foi colocado no outro. Vou colocar aqui com país. É países, né? .txt. Vou pegar aqui como está o outro. Países.txt. Tem que usar sempre o mesmo nome. Como, no caso, quando eu vou carregar, eu vou ler o arquivo. Então, eu tenho que abrir ele e posicionar o ponteiro no início do arquivo. Para isso, eu uso um reset, onde eu vou colocar arc para iniciar. Ele vai abrir o arquivo e vai posicionar. Aqui já é um formato um pouco diferente do formato que a gente tinha até então, né? Porque aqui, basicamente, eu vou ter aqui uma coleção país. Aqui embaixo está escrito errado, coleção, uma coleção, aqui é uma coleção país.
né? Uma coleção país, ponto. Aqui eu tenho que inicializar a minha coleção, porque eu estou pegando ela do arquivo e vou zerar ela, certo? Aqui neste caso é uma situação que eu posso usar o CRIA-objeto. Estão lembrados que a gente não usava o CRIA-objeto dessa forma? Mas nesse momento ela vai dar certo. Mas é que neste caso eu não vou criar uma nova classe, eu vou só inicializar a instância da coleção nesse momento, ela já existe. Não é que eu estou criando uma nova instância e estou descartando a que eu tinha. Eu estou pegando a própria instância que ela tem e estou zerando ela, porque o que é o CRIA-objeto que a gente criou lá na coleção? A gente disse que a quantidade recebe 0. Estão lembrados? Bom, vamos visualizar para não ficar... Coleção. Aqui, ó. Eu tenho o coleção. O que é que faz o CRIA-objeto? O CRIA-objeto ele faz é dizer que ele começa com 0, certo? Então, neste momento aqui, no caso na DAO aqui que eu estou fazendo, eu estou zerando a minha coleção. Porque se eu não zerar ele aqui, o que vai acontecer? Os valores que eu já tinha, se eu mando carregar ele de novo, ele vai continuar da onde ele estava. Na realidade, não é isso que a gente quer, certo? Por isso que eu estou usando dessa forma. Vocês vão verificar que aqui ele não dá erro. Mas se fizer desse jeito, a primeira vez o constructor que for fazer, ele vai dar errado. Porque ele não tem uma instância. Nesse caso, ele já tem a instância. Claro a situação? Tá. Então, eu faço dessa forma. Daí o que acontece? Eu vou ter que fazer um laço de repetição enquanto not end of file. De quem? De arc. Do. Fazia tempo que a gente não usava esse comando, né? Not significa... não, negação. Então, end of file significa end, final, fim, of, do, file, arquivo. Enquanto não for final do arquivo, faça. Begin. Então, aqui nós vamos fazer o quê? Ó, eu vou pegar primeiro e fazer o quê? Eu vou precisar ter... aqui tem um detalhe que se não fizer não funciona. Tá? Eu vou ter que criar uma variável código. Eu vou criar código m país, m DDI, m sigla. E vou dizer que esses caras todos são do tipo string. Ok? Não. Não. Eu acho que aqui talvez o código eu possa até deixar ele como sendo integer. Aí o que eu vou fazer aqui? Vou fazer um read ln, vou chamar o mcódigo, vírgula, aliás, arc, que é o arquivo que eu quero ler, vírgula, mcódigo. Ele vai ler e vai atribuir para essa variável o que ele tiver lá na primeira linha, certo? Aí eu vou dar um read ln, arc, vírgula, mpaís. Read ln, arc, vírgula, mddi. Read ln, arc, vírgula, msigla. Certo? E eu vou precisar, faltou aqui, ó. Não, tá lá. O país, aqui no caso, eu preciso instanciar pelo menos uma vez o país, que ele é um objeto local, é um objeto que vale fora, né? Países.cri objeto, certo? Pelo menos uma instância eu vou ter que ter, ela vai deixar de existir depois que acaba, mas eu vou ter que ter essa instância. Aí eu vou ter o país. Tá rodando. Ponto 7 código. Vou passar m código. O país.set país m país.
o país... Oi? É, exatamente. O país, ponto 7, sigla, M, sigla. Bom, aqui eu peguei o objeto, certo? Agora, o fato de eu ter pego o objeto aqui não significa que está tudo certo. Ok? Então, o que ele vai fazer aqui? Vou pegar uma coleção país, ponto. Vou mandar... Lembra que a gente implementou um insere fim? O insere fim, supostamente, indica, conforme eu gravei ele no arquivo, os valores que eu registrei lá, ele vai guardar na sequência que eu coloquei. Então, ele vai pegar o primeiro, colocar na primeira posição, o segundo, vai colocar na segunda. Como já estava ordenado, como a gente colocou, a hora que eu for ler, ele também vai ler ele ordenado. Então, eu sempre vou mandando inserir no final. Insere fim. Mando inserir o primeiro, ele vai colocar no final. Eu leio o segundo, ele vai inserir no final. Ele sempre vai colocando na sequência, certo? Aí eu vou pegar o país, ponto, clone. E mando inserir ele no final. Certo? Porque daí o que acontece? É o clone dele que eu vou mandar para ser colocado na coleção. Esse clone não era só na memória? Oi? O clone antes era só na memória. O clone antes... Na memória Sim, mas aqui nós estamos fazendo o quê? Não, aqui eu estou lendo do disco, certo? Como eu estou lendo do disco, o que acontece? Só vou ler uma vez. Certo? É. Porque se eu não colocar esse clone aqui, o que vai acontecer é que vai aparecer... Eu vou ler 2, 3, ele vai repetir, vai colocar sempre a mesma instância. E não pode ser a mesma instância. Eu tenho que ter um clone dele, porque daí ele vai pegar uma nova instância daquele cara e vai colocar ele dentro da coleção, certo? Se eu não colocar esse ponto clone aqui para fazer, a hora que for visualizar, ele vai mostrar todos o mesmo, o último, só o último, em todas as instâncias. Porque o endereço é o mesmo. Embora você coloque ele em 2, 3 lugares no vetor, ele vai estar apontando todo no mesmo lugar. E o último vai receber o valor que eu preciso. Então não resolve. Tá certo? Tá? Aqui no início, aqui, antes de ler, na realidade, o ideal pode ser, inclusive aqui, né? O correto é que eu tenha o país e aqui também chame cria objeto. Porque daí todas as vezes ele vai zerar todos os dados daquele objeto país, certo? Porque se eu deixar de colocar um campo, uma informação, por exemplo, vamos dizer lá, não preenchi o DDI, por exemplo, certo? Em um dos valores, né? Se eu mandar só setar o que tiver, se ele ler nada, tudo bem, ele vai armazenar nada, senão ele pode, de repente, manter o valor que tenha, certo? E esse cara aqui, esse carrega aqui, o ideal, o ponto mais razoável para colocar ele para a gente não ter problema, seria nesse pesquisa aqui. Só que antes de eu fazer a pesquisa aqui, eu chamaria aqui, ó, self.carrega arc e mando carregar. Certo? Eu consulto. Né? Então, o que acontece aqui? Ó? Veja bem, vamos só para a gente entender aqui. Nós temos que fazer um ajuste dentro da nossa consulta. O tom de voz aqui está muito constante? Não? Está dando sono? Vamos dizer assim, ó, eu tenho consulta aqui, certo? Vamos dizer assim, eu estou aqui dentro do formulário. Tá? Então, supostamente, quando eu der o clicar aqui no pesquisar, aqui, o que é que seria o certo da gente fazer? Eu tenho a controller aqui, certo? Então, aqui neste caso aqui, vamos dizer lá, eu vou criar uma variável mPos, que é do tipo integer aqui, certo? E colocar aqui que mPos recebe uma controller país, ponto, pesquisar, certo?
Aí eu vou passar um campo-chave aqui, né? O campo-chave aqui para mim seria o self.edtchave.text, que é o campo-chave que eu tenho lá, certo? Aí eu vou mandar buscar esse cara e o parâmetro aqui, que se eu quero ou não quero, eu vou colocar true, que quando eu for lá buscar, supostamente eu quero buscar, certo? Eu quero encontrar o cara, né? Então eu quero encontrar o cara. E aqui, if mpos, vamos dizer lá, for igual a 0, então eu vou dar uma mensagem lá, show message, onde eu vou colocar nome, não, aqui no caso, mais especificamente, país mais self.edtchave.text mais não encontrado, certo? Vou mostrar a mensagem na tela, ok? E como para mim popular a minha lista, aqui no caso, sempre que eu der entrar nesse módulo aqui, que é quando eu estou aqui no Conheça Objetos, eu instanciei o formulário, já tenho ele aqui, já tenho a controle, já tenho tudo, certo? Então, aqui, o correto é eu chamar aqui self.pesquisar. O que isso vai garantir para mim que aconteça? Consulta país. Se eu coloco self.pesquisar aqui, o que ele vai fazer? Logo que entra. Não é isso? E o que isso garante para mim? O que muda aí? Oi? Que ele vai lá, ó, nós colocamos lá na controller país, na DAO país aqui, nós colocamos, quando for chamar o pesquisar, ele vai fazer o quê? Vai carregar o arquivo. Então, toda vez que eu criar um novo, eu for entrar no meu pesquisa, o que vai acontecer? Ele vai lá no arquivo, vai checar se tem alguma coisa lá, e vai trazer, vai carregar. Certo? Muito bem. Então, vamos aqui. Eu acho que tinha uma falha no o país, se não me engano. Aqui. É bem aqui, ó. Nosso clone aqui está faltando o result aqui. Falta o 7 código. Que eu vou passar o código, certo? Eu tenho código, país, DDI e sigla. Tá faltando o código aqui. Se eu não trago o código aqui, pode acontecer que nem o do Messias lá e mostrar código 0 lá. Porque daí eu não trouxe o código. Mas ele inicializou o código com quanto? Com 0, certo? Aí vai mostrar, daí ele vai ficar com o valor zerado, certo? Aí vamos salvar aqui, vamos pôr para rodar aqui, e eu venho em cadastro país. Vixe. Vamos colocar aqui. Vamos verificar aqui. Aqui já tinha, né? Aqui ele diz que o Brasil já existe. Devia ter puxado, né? Então tem alguma coisa errada, né? Não, acho que aqui acho que está faltando vincular o botão. O pesquisa aqui no caso, né? Vamos resolver essa questão, né? Eu estou aqui no consulta país, tem aqui, pesquisar. Está aqui, mas não deu. Vamos checar.
Vamos executar aqui, vamos ver o que acontece, por que que não dá certo. Olha, ele nem passou por aqui, ó. Mas é só quando clicar, não é? Ah, tá. Então o que está errado... Não, não. O que está errado é que assim, ó. Eu tenho a function pesquisar e a function pesquisar eu coloquei no botão clique, né? Aqui. Tem que ser no pesquisar. Aqui. Consulta país. Essas linhas aqui. Vamos dar um Ctrl F2. Vamos desmarcar o breakpoint. E vamos excluir daqui. E cadê o método pesquisar? Tá aqui. Salvamos, colocamos para rodar, vem país não encontrado, vou colocar R. Ah, eu tirei breakpoint. Não, calma, muita calma nesta hora. Vamos descobrir. O botão pesquisar está assim mesmo. Vamos lá no FormPy consulta, então. Muito bem. Salvar e sair não foi criado. Não foi criado. Comando básico, né? Mas tem que ter, né? Então, agora chamou. Agora chegou. Magia, né, pessoal? Hã? Magia, né? Ele disse que não encontrou nada. Termina. Dá o show modal. A magia não funcionou. Vamos revisar. Vamos ver aqui. Vem aqui. Brasil. Não existe. Tem que limpar. Tem que sair. Ele volta ou tá carregado. Tá fazendo ao contrário. Ele tá atualizando tudo ali quando fecha. Mas não, ele tem que chamar, tem que atualizar quando ele vai ali mesmo. Não consulta aqui, né? Só que não consulta depois que entra no cadastro. Tá atualizando uma consulta depois que entra no cadastro, não consulta antes de entrar no cadastro. Vamos verificar qual que é a diferença, né? Porque aqui tem o método, ó. On exit aqui. Eu uso esse cara aqui, né? Esse cara aqui que faz com que ele carregue, certo? Só que ele não tem. Eu acho que é naquele pesquisa de correção do objeto, não é? Tá, o senhor está chamando pesquisar, está passando ele ter, mas ele não vai ter nada. Aí ele vai lá no pesquisar da controla. Sim. Vamos só comparar com a linha aqui. Ó, uma controller país. Ó, tá igual. Só mudou o campo. Ah, não. Aqui. O false e true. Então, vamos colocar ele como false aqui. Embora não é para independente disso. Né? Deixar o breakpoint ali. Chegou até aqui. Vem.
aqui. Vinculou. Leu. Setou, inseriu. Leu outro. 2. Saiu. Deixa uma coleção país. Ó, tem tem 2. Tá aqui. Foi lá, pesquisou. Ah, não. Não, tá aqui. Já sei o que é. Volta aqui. Oi? Não. Aqui, ó. Só vou mostrar aqui. Eu tô dentro da interface. Vou voltar aqui no consulta. É que aqui tem que ter o self. Ponto. Carrega. Deixa eu ver. Porque a coleção está correta, mas ele tem que carregar a grid. Quando fechar, vamos mudar lá atrás. Isso. Só que só naquela lá, né? Só na que estava lá no cadastro. Tem. Porque quando você passa um novo ali, quando você fecha, não tem outro. Está usando aqui no cadastro. É que foi colocado aqui em todos os métodos aqui. Aqui o carrega, o novo aqui, ó, ele tá o carrega aqui, ó. Certo? Quando conhece o objeto. Né? Exatamente. Né? Então, bom, com isso a gente consegue identificar, consegue carregar ele mostrando os dados que eu tenho. Aí o que ocorre? Nesse formato aqui de eu colocar ele dentro do pesquisar, quando eu tenho objeto, vamos supor lá que aquela situação de que eu fui no estado e lá no estado eu cadastrei um país. É possível fazer isso, não é? Quando eu faço isso, se eu voltar no cadastro de país, ele vai estar lá o país cadastrado? Se voltar no cadastro do país lá fora, né? Vai estar cadastrado? Não, porque isso vai ser diferente. Deixa eu perguntar de novo. Eu acho que vai. Nesse formato que nós fizemos agora, se eu entrar lá dentro do cadastro de estado, eu vou chamar o cadastro de país. Vou mandar pesquisar o país e vou lá e cadastro um novo país lá. Saio fora dele, vou lá em cadastros e vou em país. O país vai estar cadastrado? Sim, porque está carregando. Porque ele está salvando o arquivo e carregando o arquivo. Agora sim. Agora o clone não tem problema nenhum. Não, a questão não é o clone. Não, é que agora nós estamos mexendo com carrega e salva. O carrega arc e o salva arc. Dependente de onde eu for criar, ele vai salvar e vai carregar no meu lugar. Isso, até agora a gente estava trabalhando só na memória, certo? Vai resolver aquele problema do... Acho que era a aula passada que estava substituindo em cima lá. Substituir. Sobrescrevendo? Sobrescrevendo o quê? Lembra que o professor falou que não, eu ia fazer isso mesmo? No caso do nome? Eu subscrevi, colocava lá e ele passava. O meu também estava fazendo, o professor falou que estava certo por causa do nome. Não, aquilo, olha só o X da questão. Criando confusão pro meu lado. Não é assim. Eu não expliquei essa parte ainda. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Que fique bem registrado na videoaula. 3 vezes para viver certo. Por que na aula passada vocês estavam fazendo e estavam substituindo? Aonde vocês estavam fazendo? Roupa, quando eu ia... Acho que era quando eu fazia toda a roupa lá, pegava, pesquisava tudo. Ele salvava certa roupa. Ficava lá código do produto, código do tecido ficava tudo certo. Só que se eu vou cadastrar uma nova roupa, ele vai, salva e sobrescreve aquela primeira roupa. Na instância que já existia. Isso. Tá.
Mas isso acontece não é em função dessa questão do arquivo que nós tratamos agora, mas é porque você só tem uma instância do objeto e está pegando só aquela instância, a mesma instância, certo? Então não tem nada a ver com esse ponto que nós estamos vendo agora. Mas aparentemente está certo. O quê? Aparentemente, enquanto a gente não ir nessa parte, está certo sobre escrever. Não, eu já vou mostrar já o que é o negócio que não é para sobrescrever. Tá. O que ocorre? Agora que não vai mais certo. Agora que vai estar mais certo. Agora que nós vamos consertar o negócio. O que ocorre? Quando eu... O que acontece? Ó, quando eu estou dentro da consulta, aqui dentro do formulário, e eu for escolher um camarada aqui dentro do list view, então eu vou colocar o seguinte, vamos colocar um evento aqui. Quando eu der um clique, né, pode ser duas formas diferentes. Eu posso trabalhar com o evento clique, mas eu posso também trabalhar com a opção aqui. Vou trabalhar primeiro com uma e depois com a outra, né? Eu tenho a opção aqui, ó, checked box, certo? Significa que ele vai estar marcado aquela linha, certo? Mas vamos trabalhar com a opção primeiro aqui, levando em consideração que eu dou o clique aqui, certo? Aqui dentro do clique, eu vou ter que ter, vamos dizer assim, criar uma variável pos aqui do tipo integer. Para mim resgatar a posição que eu quero ali, eu vou pegar dentro do céu da minha list view 1, eu vou pegar item index, esse cara aqui, certo? Só que a nossa coleção original que a gente trabalhou, que vem da ideia lá de estrutura de dados, vocês viram lá, na verdade desde o segundo período que a gente trabalhou com a lista, listas lá na época, né? A gente trabalhava sempre começando com 1. E a list view ele começa com 0. Então sempre vou ter que colocar uma posição a mais. Tá? Tem que ter, neste caso, respeitando que a gente já vinha trabalhando nesse formato do que é proposto no modelo, então eu vou ter que acrescentar mais 1, porque quando for 0 para ele vai ser 1, quando for 1 vai ser 2, certo? E assim sucessivamente. Né? E aqui o que acontece? Eu vou pegar um país, que é o objeto que eu tenho aqui, e vou chamar uma controller país e vou mandar, aqui está rodando, controller país, ponto, carrega, e eu vou passar o mpos, e ele vai carregar esse cara, certo? E daí aqui eu vou chamar o alterar, self.alterar. Oi? Ah, tem. É, porque a controller vai trazer um tipo TObject, né? Então, países, entre parênteses, aqui. Certo? Aqui vem, roda, vamos. Carregar. Carrega na coleção, né? Carregar é do... Não, vamos ver aqui. Uma controller país, ponto. É esse daqui, ó. Aqui é um monte de carga. É um monte, né? Carrega objeto e carrega na coleção. Ó, aí é o checkbox aqui, né? Então, Oi? Pode clicar no quadradinho, clicar em cima do lado. sim, na verdade o que eu coloquei lá no comando lá, ó, vamos revisar, né? Eu coloquei quando você marca, quando você clica no on-click, eu clico ele manda carregar, certo? Se eu clicar no checkbox, ele tem outra função. Aí é o outro que você ia mostrar. É, exato. Então o outro é mais igual.
Tá. Entenderam a colocação aqui que faz? Só que aqui nós temos que considerar que aqui o salvar ele não está preparado para isso, né? A gente não fez o alterar, né? Só uma coisinha aqui que eu acho que eu errei aqui, ó. Viu que deu erro aqui, né? Deu erro no rewrite aqui, porque aqui quando eu fiz a leitura, o carrega arc aqui, faltou uma linha aqui embaixo. Qual linha que é essa que faltou? File, close, em arc. Certo? Isso significa o quê? O arquivo continua aberto. Ele não consegue dar um rewrite num arquivo aberto. Certo? Close file. Não file close. Aqui no caso, o que ele faz lá? Ele não vai fazer nada, né? Ó. Não mudou nada, certo? Por que não mudou nada? Não. Tá. Por que ele não sobrescreveu? Não. Não. A gente está usando o mesmo método salvar, não tá? Oi? Porque não estamos usando os campos. Oi? Não. Aqui é o método salvar. Ele pega o objeto aqui. Daí. Até aqui, tem alguma coisa errada? Não. Aqui está salvar, não é? Ó, aqui eu mandei pedir para salvar. Salvar, ele vai setar tudo dentro do objeto, vai chamar controller, manda o objeto para controller e salva. Oi? Salva no arquivo. Salva no... Não, salva no arquivo. Então ele vai chamar a controller país, a controller país vai chamar o método salvar. Aqui o que aconteceu? Ele terceirizou para down. Então ele vem para down, te vira, salva. E o que é o salvar? Não. Eu tenho salvar. O salvar que está aqui. Chamou o salvar. Daí o que acontece aqui? Aí ele está salvando só quando é novo. Ele está salvando só quando é novo. Se tiver um objeto, ele já... Se tiver... Não. Não, aí ele tá falando só se não tem. Não tem nada. Tem outro método para salvar a final dela? Oi? Não, é só colocar Não. um else ali. Para fazer o else. Porque aqui ele considera quando for novo, né? Quando for novo, ele tem que pegar o código, certo? Vai ser um código novo, não vai? Quando for no else, ele vai usar o código que já existe. Mas aí o que ele vai fazer no else para poder salvar? Eu sei qual que é a posição que ele tem? Sim, seria a posição. E pós 15, tem, sabe a posição? Chegando aí a posição, tá? Não, porque eu posso é zero. Ah, é verdade. Tem que buscar a posição. Certeza? Tá, mas tem ali, ó. E pós. Quando a gente passa. Nós fizemos um ajuste lá no cadastro de país.
no método salvar, a gente colocou o pós. Não é isso? Mas esse pós está válido? Esse pós é válido? Por alterar? Esse pós da controller? É. Essa pós da controller é pro novo, né? Então, mas de onde que vem esse pós? Ó, o pós foi declarado aqui como inteiro. Certo? Mas esse pós que está aqui, de onde que ele vem? Tá de bonito ali. Ah, tá de bonito ali. Só para complementar o método que precisava de dois para passar base. Ah, era só por causa disso. Precisava de dois métodos para passar para ela. Aí tem que passar, né? A pós ali já fechou. Sério, esse pós aí. Mas olha que no fundo vai ser isso, hein? Olha o esse chute, pós aí cara. Olha o não vai. chute. Esse pós não tá servindo para nada. Esse pós não tem nada. Não tem nada. Eu acho. Sério, porque Então vamos dizer assim, né? Então, vamos considerar, né? Então, se eu colocar aqui, né? Uma coleção país, ponto. Não tenho 7 objeto. Cadê a coleção? Coleção. Poxa vida. Ó, eu vou fazer uma procedure aqui, 7 objeto, onde eu vou passar pós, p pós, tipo integer, certo? E vou passar o objeto. Vou passar primeiro, vou passar o objeto e a posição. Igual o remove aqui. Ó, certo? Eu estou passando o objeto e estou passando a posição. Certo? Aí eu vou fazer o quê? Vou pegar itens, como é que a gente chamou aqui? Itens de posição ppos é a posição que eu localizei, certo? E vou dizer que ela recebe p objeto. Certo? Que eu estou setando o objeto, quando eu for fazer a alteração, na realidade eu vou pegar o objeto e vou colocar no lugar, não é? É isso? Na posição. Aí, a pergunta. Voltamos à questão. Esse ppos aqui está valendo? Eu vou chamar uma coleção aqui e vou mandar o set em... Vou salvar a coleção. Vou voltar aqui na DAO país. Set objeto. Aí eu vou passar o m país e p pos. Isso aqui vai dar certo? Não sei não, esse pós aí tá com sucesso, não é? Eu acho que já vou testar. Você não tinha que olhar o código? Tinha coisa aqui? Pode ficar no primeiro. Sim, mas ele só vai deixar salvar. Ele só vai deixar você salvar, alterar se for novo, né? Sim, neste caso, se o código do país do objeto for diferente de 0, ele vai fazer isso. Ele vai pegar na posição onde está lá e vai sobrescrever por cima, né? E aí, tá válido esse pós ou não? Hã? Coleção.
só foi naquele. Foi quando verifica se o código é zero, acho que o bloco que entendeu. Não, o código não é o pós, ó, porque aqui eu tenho o código, ele recebe a quantidade mais um. Ele vai fazer, inclusive a gente comentou na outra aula que ia fazer que nem o banco de dados faz com o generator, que vai gerar sempre um autoincremento lá, certo? Que ele vai incrementar sempre mais um, não é um mesmo. Estão lembrados disso? Então não é mais a mesma. Eu acho que vai. Vai funcionar? Só que tem que passar esse PPOS para chegar aí. Tem. Então, tem que ver se tá passando esse PPOS, eu acho. E daí? Vamos lá, né? Então vamos pôr para rodar, então. Não, hein? Posso ir pra só Se vai funcionar, só falar da pista lá. Tem o breakpoint. Estão lembrados que eu comentei a respeito da situação, uma regra de negócio, onde eu tenho o próprio cara e que daí eu não vai deixar salvar. Mas se for uma alteração, ele vai deixar salvar? Ele não vai deixar incluir um novo igual. Oi? Daí como é que a gente faz para... Aqui ele está dizendo que não pode. Tá vendo? Aqui, ó. O que é que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que o Brasil já existe. Mas se eu estou no mesma instância, ele pode deixar passar? Ele tem que deixar passar, não é? porque você pode alterar o DDI ali. Tem que deixar Isso que eu só. falei, porque você não fez uma verificação para ver se o código é diferente do zero, é diferente de novo. Então, Tem que fazer a verificação agora. isso daqui é o que dentro do contexto? Ele é uma regra que é da interface? É uma regra de negócio? Quem tem que controlar esse processo? Controle. Então, o que tem que fazer? Então, aqui, ó, ele não deixa passar, certo? Dentro do onExit do campo, ele está amarrado com isso. Então, voltamos aqui no código. Eu venho aqui na consulta. Está rodando. Consulta país. Não, aliás, no cadastro país. Aqui. E aqui ele tá checando se o camarada que está aqui já existe, certo? Ele vem aqui e faz o pós e ele traz dizendo que já tem. É isso? Eu estou mandando buscar, né? Tá certo? Aí como é que eu faço para fazer esse negócio aqui de fato passar aqui? Oi? Se for diferente de zero? Não. Não, porque para alterar é o mesmo. Então sempre vai ser diferente. É. Ou for igual é. Mais ou menos. O que é que a gente define? Lembra a nossa discussão com relação ao campo código C0 e ser editável? Estão lembrados disso? Está no autoincremento, certo? Então, aqui, ó, o que se faz é o seguinte, ó, veja bem. If self edt, aqui está rodando, edt, edt código ponto text, vamos dizer assim, str to int desse cara aqui for igual a 0, dentro.
Se o código do produto, o código do país, tiver 0, eu vou mandar fazer a busca e a busca vai me dizendo como false, porque é novo. Se não, eu vou fazer a mesma busca do jeito que está aqui, só que com true. Na realidade, ele vai encontrar, certo? Aí o pós vai acontecer o quê? Observa aqui. Certo? Passou. Não deu erro, certo? Aí eu pego e mando salvar. Né? Vamos colocar aqui. Porque senão vai alterar, né? Ixi. Vamos debugar. O objeto está aqui. Oi? Não, entrei no Brasil, só que mudei o 55 para 33. Oi? Ele alterou aqui, mas não corrigiu a lista, né? Vamos conferir por que ele não fez isso. Alterar. Tá. Eu vou explicar por quê, né? É basicamente essa mesma linha que está aqui, que tem que estar onde? Não. Vamos alterar. E que também tem que estar onde? E no excluir também tem que... Toda vez que eu fizer uma modificação, tem que carregar de novo aqui. Isso aí. Dá pra dar um F5, né? Entenderam? Mas ele fez. Na prática ele fez porque ele carregou já da lista alterado, certo? Vamos fazer de novo. É que agora ficou mais fácil, não precisa ficar digitando toda vez o mesmo país para ser colocado. Olha lá, tá lá, 33 lá, tá vendo? Vamos pegar aqui, vou mudar aqui. Vou tirar o 2 aqui também. E daí eu vou mandar salvar e ele vai estar lá salvo e alterado. Volta lá na parte aí que você colocou o MPOS lá. Oi? Voltamos aqui. Tá, aonde? Qual parte? A parte que você acabou de fazer a liberação ali do MPOS lá. A parte do cadastro do país. Aqui, ó. Vai lá no método pesquisar da controller, professor, e explica isso no false. True e false. True é o parâmetro eu quero encontrar ou não quero encontrar, certo? Quando o código aqui é 0, eu não quero encontrar porque eu vou fazer o quê? É o novo, vou incluir. Então não quero encontrar, é falso. Quando eu tô diferente de 0, significa o que para mim? Já tem uma posição lá, incremento lá. Eu estou alterando, certo? Então o que acontece? True, eu quero encontrar. É igual no excluir. É que eu acho que se for procurar no método, O método está aqui, ó. A consulta, controller, aqui, ó. Coleção, aqui, ó. Coleção está aqui, ó. País, o objeto chegou aqui, certo? O nome, a chave. E aqui eu quero. O quero é boolean. True ou false? Então, quando ele vier true, significa que eu quero encontrar. E quando eu não quero encontrar, ele vem false. Não quero, false. Agora volta lá. Daqui. Tá. Então, no caso aí, se ele for 0, você não quer encontrar. Sim, porque é novo. Tá, daí se você não quer, o pós vai receber o quê? Vai receber o pesquisa e tal. Aí se você quer encontrar, ele vai falar ali já país, já existe cadastrado. Isso eu entendi. Porque aqui, na ó. alteração você quer encontrar, não quer? Vamos mostrar aqui na prática.
Aí isso tá no cadastro, né? Novo. Tá. Cadastro país. Ixi. Só um pouquinho. Ctrl F2. País. Novo. Certo? Aí eu vou colocar lá Brasil. Ah, aí deu aquele erro que tinha dado com vocês. Qual que é o erro? O código lá? É, do código. Não colocou o zero lá no. Não colocou o zero no código. Certo? O que acontece? Colocou o zero, mas não limpou depois de quando passar o conhecimento. Isso. Vai dar pra Vamos ajustar aqui, né? Eu vou dar novo, né? Consulta país, eu vou dar novo, né? Novo. O limpa aqui, ele tem que estar primeiro. Eu vou dar novo e vou limpar todos os campos, certo? Aí, dentro do conheço objetos, vamos abrir o conheço objetos aqui do cadastro. Cadastro país, eu venho aqui. E no conheço objetos, eu seto o código do país lá, certo? Então, o que é que acontece aqui? Aí, esse aqui sim foi o que foi conversado na outra aula. Vem aqui, país, está aqui, novo. Está lá o código 0. Então, se eu vier aqui e colocar Brasil... Que é aquele campo que eu estava olhando agora. Isso. Beleza. Porque daí aqui eu estou passando a minha pesquisa, o quero, eu quero o quê? Falso. Não quero encontrar, certo? Então, o que ele faz? Aqui ele dá erro. Agora, observe o seguinte. É que você está perguntando do pós lá, né? É. Pós é zero porque é novo. Agora, eu venho aqui e cliquei no Brasil. No Brasil que já existe, que já está cadastrado, certo? Aí eu venho aqui, clico aqui e saio. Está lembrado da regra que eu comentei, que faz parte da controller checar essa questão de quando eu vou encontrar ou não vou. Só que o exemplo que eu tinha dado antes é do CPF. Se eu estiver editando um CPF e esse CPF já existir, se for ele mesmo, ele pode passar. Mas se for, eu estiver alterando um outro cadastro que seja diferente dele, ele não pode deixar passar. Se eu tentar colocar Paraguai, não pode passar. Não pode passar. É. Então, no caso, nesse caso, ele não vai passar. Isso. Tá certo? Entenderam? Coloca aí, É porque eu não vi você clicar no alterar, entendeu? Por isso que eu tô... Não, mas eu não cliquei no alterar, eu cliquei aqui, ó. Então, aí seria a mesma coisa para alterar. Sim. Ele já passou. É porque, na realidade, eu criei no método alterar, só que eu coloquei no clique, na list view ali, a hora que ele clicasse lá, ele faz a mesma coisa que alterar. Depois tem como colocar no checkbox e você clica no alterar. Isso. Bacana? Bota a Brasil, isso pra ver. Só para ver se funciona. Acho que não vai funcionar, hein? Não. Tá no alterar? Tá. Por que ele aí... É porque a regra aqui foi basicamente só por uma questão. Aí lembra que eu comentei que nós temos várias regras que a gente tem que seguir, certo? Eu só coloquei uma das regras. Tem uma segunda regra que a gente tem que colocar. Oi? Não. É que a segunda regra dentro da controller que vai acontecer é a seguinte. A primeira aqui é para verificar se eu estou alterando ou um novo, que é uma regra de validação da interface, de certa forma, certo? Você tem que criar uma outra regra para verificar se esse cara já não existe. A gente só criou da posição. É, a gente só criou da posição. Beleza? Lembra que eu comentei que a gente tem vários níveis nesse caso, certo? Então falta criar os outros níveis para a gente poder tratar. É muita validação. Mas o formato fica bacana. Mas aquele Brasil ali no alterar, ele tem que estar bloqueado. Eu não posso editar ele. No alterar. Não, pode alterar o que você quiser. Mas alterar no nome pode? Não, a chave como regra não pode. Não pode, né? Não, O Brasil não pode. tem que estar bloqueado para ele alterar. Claro. Só pode mudar os outros atributos dele. Você vai mudar o objeto aí. Você está mudando o objeto dele. Se mudar o Brasil. Pô, o certo é mudar Você disse qualquer que tem que coisa. excluir e depois criar outro. Posso fechar? Pode.